pessoal, aqui é Clândio, professor e coordenador do curso de Matemática da UFM. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o assunto juros simples, né? Um assunto realmente de extrema importância aí na parte da matemática financeira. Então, os juros simples são sempre calculados com base no valor da dívida ou aplicação, ou seja, em relação a um valor inicial. Ele nunca vai alterar em relação, vai ser cobrado juros sobre sempre um valor constante, não ocorre uma alteração. Esses juros simples eram utilizados, antigamente nas situações mais de curto prazo. Hoje, de forma nenhuma, a gente utiliza esse sistema, de capitalização simples. Então a gente hoje pensa ali, poupança, é um regime de juros compostos. Eu tenho uma dívida num cartão de crédito, é regime de juros compostos. Ninguém vai ter que fazer a juros simples, Por quê? Por causa exatamente da diferença, de valores entre a capitalização de juros simples e nos juros compostos. Então aqui nós temos um exemplo que mostra claramente que nós temos um montante inicial de R$5.000 e nós vamos calcular 3% de juros. Então 3% sobre os 5.000. Como calculamos o 3% sobre 5.000? É 3 por 100, 3 dividido por 100 vezes 5.000. E aí tu simplifica e chega em R$150. Significa então que os juros todos os meses, todos os 12 meses, pode notar que na coluna juros o valor sempre ele é constante. Por quê? Porque o juro foi calculado em cima apenas do montante inicial, do mês 1. Então quer dizer que esse valor vai ser sempre constante. Então nós vamos ter ali 5.150, porque tu vai pegar o teu 5.000, acrescenta o teu juro, 5.150, e todo mês tu vai ter R$150 a mais para ser capitalizado no teu montante final. Então nós temos aí o que nós chamamos então de juros simples. O montante ele vai crescer sempre linearmente, diferente dos juros compostos, que o montante cresce exponencialmente. Bom, temos uma expressão matemática, que vai calcular que é juro é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. O tempo aqui a gente chama de N, alguns autores chamam de T, mas tudo bem, N e T é tempo. Montante é o capital mais os juros. Aí me dá um montante de quanto de dinheiro eu fiquei no final da minha aplicação. É o dinheiro que eu tinha no início, mais os juros que eu ganhei. Então nós temos aí o chamado montante. Aqui nós temos um exemplo. A juros simples de 6% ao ano, em 4 anos, 5.200 gera que montante? Bom, inicialmente retiramos os dados, um capital de 5.200, uma taxa de 6% ao ano e o nosso N é 4 anos. Nós queremos saber o montante. Não temos problemas quanto à questão de taxa-tempo. Notem que a taxa está em anos e o tempo está em anos. Então, portanto, tudo tranquilo, não preciso fazer alteração nenhuma. Vou aplicar a fórmula do juro, capital vezes a taxa vezes o tempo, colocando o capital de 5.200, a taxa de 6 sobre 100 e o N de 4. Aí nós, simplificando toda a questão, chegaremos então no juro de R$1.248. Note que ele não está questionando os juros, e sim está questionando o montante. Lembrando que montante é o capital mais o juro. O capital aplicado foi de 5.200 e o juro de 1.248, gerando no final um montante de R$6.448. Já nesse exemplo 2, ele pergunta a que tempo necessário para que 6.000 a uma taxa de 5% ao ano rende no final um juro de R$900. Bom, retiramos os dados, o capital de 6.000, a taxa de 5% ao ano e o juro de 900. Nós queremos saber o tempo, Então isso aqui colocamos na fórmula, juro é capital vezes taxa vezes tempo. Aí nós colocamos o juro de 900, o capital de 6.000 e a taxa de 5 por 100. Simplificamos o máximo possível, isolamos o N
e no isolar o N nós chegamos em 900 sobre 300, ou seja, em 3 anos. Podia ser 3 meses? Não, porque a taxa é anual, portanto a resposta é em anos. Então temos que tomar cuidado sempre nessa questão taxa-tempo. Então 3 anos eu preciso que um capital de 6 mil me gere R$ 900 de juros a uma taxa de 5% ao ano. Se em 180 dias um capital de 5 mil rende R$ 1.200 de juros, qual é a taxa anual de juros simples empregado aí? Então, primeiro retiramos os dados, 5 mil de capital, juros de R$ 1.200, um N de 180 dias. Opa, tem um detalhezinho aí importante. Ele faz a pergunta em percentual em anos e tu tem um tempo em dias. Consequentemente, tu tem que fazer aí uma transformação do teu N em anos. Se 360 dias equivale a 1 ano, 180 dias equivale a X anos, né? Então é a regrinha de 3, multiplica cruzado, 360x igual a 180, teremos então um X de meio ano. Agora sim, com todo mundo na mão, juro é capital, taxa, tempo, e aí nós colocamos o juro de 1.200, um capital de 5 mil, a taxa é que nós queremos encontrar num tempo de 180 dias? Não, um tempo de meio ano, para que nos dê uma taxa anual, que é o que está sendo questionado. Simplificamos o máximo possível, isolamos o valor do I e chegaremos num I de 0,48, significando então que essa taxa anual é 48% ao ano. Então, neste caso, nós queremos saber em quantos meses um capital dobra a juros simples de 200% ao ano. Então, nós não temos o capital, nós não temos os juros, nós temos a taxa de 200% ao ano e nós queremos saber o tempo. Bom, lembrando que se nós queremos dobrar o capital, os juros têm que ser exatamente igual ao capital inicial, correto? Vamos pensar uma coisa juntos aqui? Se nós temos um capital de 100, nós queremos dobrar esse capital para 200, então nós temos que ganhar de juros quanto? 100, porque 100 mais 100 fecharia o nosso montante de 200, daí ele dobrou. Então, os nossos dados ali, o capital é capital, o juro é exatamente igual ao capital, e a taxa é 200, acharemos o N que nós estamos buscando. Juro é capital vezes taxa vezes tempo, colocamos ali capital igual a capital, vezes 200 sobre 100, que é 200%, vezes N. Simplificamos e chegaremos que N é igual a meio ano. É só isolar o N, chegaremos a meio ano. Não esqueça que a gente tem aí a resposta dele é em meses. Então, meio ano é equivalente a 6 meses. Certo, pessoal? Então, mais um vídeo aí de juros simples. Até o próximo, então.